Você já ouviu falar sobre o efeito de contraste? Pois é, esse efeito pode ajudar muito a sua música ou atrapalhar muito a sua música também. Olá, bem-vindo ao canal Eu Compositor, meu nome é Gandhi Martins e hoje nós vamos falar sobre um efeito psicológico chamado efeito de contraste estético ou efeito de contraste hedônico, ou simplesmente efeito de contraste. Esse efeito ele foi descoberto, ele foi descrito pela primeira vez em 1898 pelo psicólogo Gustav Theodor Fechner. E o princípio geral desse efeito é o seguinte: aquilo que dá prazer, dá mais prazer quanto mais entra em contraste com fontes de desprazer ou de menos prazer. E o inverso também é válido, ou seja, aquilo que dá desprazer, dá mais desprazer quanto mais entra em contraste com fontes de prazer. E agora você pode estar se perguntando, tá, mas o que isso tem a ver com música? Calma que a gente já vai chegar lá. Eu acho que o exemplo mais claro tem a ver com sensibilidade, a sensibilidade corporal. Vamos supor que a gente tem um balde de água morna, assim em temperatura ambiente, E no lado desse balde tem um outro balde, com uma água super fria, quase congelando. Aí então você pega a sua mão direita, coloca nesse balde com água super fria e deixa ali por alguns segundos. Aí depois você tira a mão e coloca a mão na água em temperatura ambiente. Você vai perceber essa água em temperatura ambiente como se ela fosse mais quente do que na verdade ela é. Ou seja, se você não tivesse colocado a mão antes num balde com água super fria e colocasse direto a mão na água em temperatura ambiente, você ia perceber ela com a temperatura que ela tem de fato. Então esse efeito fala justamente sobre esse contraste e essa diferença na percepção. Então, claro, aí esse efeito está acontecendo no âmbito corporal, sensório, o tato. Só que o que esse psicólogo descobriu é que esse tipo de efeito acontece também em processamentos mentais mais complexos. Quer ver um outro exemplo? Agora com o paladar. Você vai comer um pedaço de pizza e você vai ter que dar uma nota pro sabor dela. Então a escala vai ser de 1 a 10. 1 tá horrível a pizza. 5 tá ok, médio, Nem muito bom, nem muito ruim, ok. E 10 tá extremamente boa, extremamente gostosa. Então você vai lá, pega o primeiro pedaço de pizza, come e dá a nota 5 para essa pizza. Ok, nesse caso você não teve nenhum tipo de parâmetro, nenhum tipo de contraste anterior. Agora, segundo esse efeito de contraste, se você tivesse comido antes um pedaço de pizza nota 1, ou seja, muito, muito ruim, horrível, e depois comesse essa pizza que você deu nota 5, provavelmente você daria uma nota melhor para essa pizza. Você daria um 7, vamos supor, porque teve o contraste com uma pizza muito ruim. Então a percepção dessa pizza mediana vai ser melhor, ela vai ser mais gostosa. E o contrário também acontece. Se você tivesse comido uma pizza nota 10, extremamente gostosa, antes, provavelmente se você comesse depois essa nota 5, essa pizza mediana, você ia dar uma nota mais baixa para ela. Porque em relação à pizza muito, muito gostosa, essa aqui vai parecer para você menos gostosa do que na verdade ela seria se não tivesse nenhum tipo de contraste antes. Então eu separei aqui 3 experimentos que estudam o efeito de contraste hedônico ou efeito de contraste estético na área da música. Eu vou falar aqui só os resultados, de forma bem resumida. Então, o primeiro artigo que eu trago para vocês descobriu que quando música tradicional, tonal, eles utilizaram aqui músicas de Bach, Mendelssohn e Mozart. Então, quando esse tipo de música mais tonal foi apresentada depois de música moderna, os autores eles utilizaram Schoenberg, Stravinsky e Bartók. Os ouvintes classificaram melhor as músicas tonais, as músicas tradicionais. Então quer dizer, quando uma pessoa escuta primeiro uma música complexa, com ritmo instável, cheia de dissonância, que a pessoa não consegue identificar direito ali o que está acontecendo, Pelo menos pessoas do senso comum, que não são músicos, que estudam, Elas entendem isso como se fosse um pouco desagradável, Primeiro porque às vezes não conhecem e tal, E aí então elas ficam com esse sentimento, com essa sensação. E aí quando depois a pessoa vai ouvir uma música mais comum, vamos dizer assim, tonal, vai ter ali os acordes perfeitos, as cadências sendo resolvidas, ou seja, música mais familiar aos ouvidos do senso comum, de pessoas comuns, que não são músicos, elas entendem essa música, que elas já iam entender como agradável, como ainda mais agradável, porque justamente tem esse parâmetro de uma música desagradável, entre aspas, que veio antes.
Mas nesse estudo, o contrário não aconteceu. Ou seja, quando esses ouvintes escutaram primeiro as músicas tradicionais e depois as músicas modernas, esses ouvintes não entenderam essas músicas modernas como mais desagradáveis. Ou seja, o efeito de contraste negativo, que é chamado dessa forma quando um estímulo, uma situação é entendida como ainda mais desagradável, nesse caso o efeito negativo não ocorreu, só o positivo. O moderno antes fez o tradicional ser visto como melhor, mas o tradicional antes não fez com que o moderno, a música moderna, fosse vista como pior. Ok, então no segundo artigo que eu trago para vocês, os autores fizeram algo parecido, mas ao invés de utilizar músicas ou trechos de músicas que já existiam, esses autores eles criaram esses trechos musicais, que foram denominados agradáveis e desagradáveis. Então, as composições agradáveis tinham justamente ritmos estáveis, previsíveis e harmonias tonais, predominantemente terças maiores e quintas justas. Já as composições desagradáveis tinham um ritmo menos previsível e harmonias altamente dissonantes, predominantemente segundas menores e quartas aumentadas, ou quintas diminutas. Então, os resultados desse artigo já apontaram para o efeito de contraste positivo e negativo também. Ou seja, quando os trechos considerados agradáveis eram ouvidos antes dos trechos desagradáveis, esses trechos desagradáveis eram entendidos como ainda mais desagradáveis. E quando esses trechos desagradáveis eram ouvidos antes dos trechos agradáveis, esses trechos agradáveis eram percebidos como ainda mais agradáveis. E o terceiro experimento foi muito parecido com esse segundo, só que ao invés dos autores construírem músicas ou trechos de músicas para serem entendidas como agradáveis ou desagradáveis, eles construíram trechos para serem considerados felizes ou tristes. Então é claro que esses autores, eles se baseiam em outros estudos que já catalogaram características das músicas que são geralmente vistas como felizes ou tristes, então eles pegam essas características e utilizam para fazer novos materiais e utilizar nos seus experimentos, que é o caso desse estudo. E esses autores descobriram que o efeito de contraste hedônico aconteceu nesse âmbito feliz-triste de duas formas também, negativa e positivamente. Ou seja, um trecho musical feliz escutado depois de um trecho musical triste era entendido como ainda mais feliz. E um trecho musical triste escutado depois de um trecho musical feliz era entendido como ainda mais triste. Você está achando interessante esse tipo de assunto? Antes de nós vermos alguns usos práticos para esse efeito psicológico tão interessante, eu gostaria de te apresentar um material que eu mesmo escrevi, dedicado às pessoas que querem aprender a compor ou a melhorar a sua maneira de compor, ter novas ferramentas, deixar suas composições com aquela cara profissional, que é o meu livro Criando Canções Incríveis, que trata da composição de forma bem ampla, inclusive tratando da letra, junto com a música, como que ela funciona junto com a harmonia, junto com a melodia, enfim, é um material realmente bastante completo, que eu dediquei bastante tempo para aprender aqueles conceitos, apliquei eles nas minhas próprias músicas, inclusive você pode conhecer todos os meus trabalhos que estão na internet. Atualmente eu tenho 7 trabalhos lançados, entre DVDs, CDs. Então eu venho utilizando essas ferramentas, desenvolvendo elas na minha prática de composição e também nos meus estudos, é claro, né? Atualmente eu estou fazendo um doutorado em composição musical, já fiz o mestrado e sou graduado em música também. Então se você se interessa por essa área, quer aprender de forma bastante prática essas ferramentas, como empregar elas, como usar elas na sua música, eu te convido a conhecer o meu livro e aproveitar a promoção que está rolando agora, em que eu disponibilizo mais 2 bônus muito legais, totalmente de graça. Você pode acessar o site do livro no link aqui da descrição. Então, voltando aqui para o nosso vídeo, vamos ver algumas maneiras que você pode empregar esse efeito psicológico na sua prática artística. Esse efeito, ele de alguma forma, ele já era intuído, já havia uma intuição de que esse efeito existia. Mas enfim, é muito bom quando a gente descobre que esses efeitos que a gente tem uma intuição de que funcionam e tal, quando eles têm essa comprovação científica, né? E ainda mais na nossa área específica, no caso aqui é a música. Então eu escolhi aqui 3 usos práticos que você pode dar a esse efeito psicológico e se beneficiar dele. Bom, essa primeira dica
ela pode ser utilizada tanto num show quanto num álbum, né? Num CD, enfim. Vamos supor que você tem uma música que você quer dar um destaque especial para ela no teu show, ou no teu CD, ou no teu álbum. Vamos supor que essa música, ela é super animada. Você quer que as pessoas se surpreendam com ela, pois ela é muito efusiva, muito animada, talvez muito dançante. Então, seguindo esses princípios que nós vimos aqui do efeito de contraste, você pode colocar antes dessa música uma ou mais músicas que sejam bem menos animadas que essa. Você coloca outras músicas que tenham uma emoção diferente. Nesse caso, a emoção diferente seria talvez músicas tristes, talvez músicas lentas, para a pessoa entrar naquele estado de espírito mais melancólico, vamos dizer assim, e quando chegar o momento dessa música, vai ter um contraste muito grande. Então, há uma possibilidade muito grande dessa pessoa perceber essa música como ainda mais animada do que ela é de fato. E claro, você pode utilizar isso de outra maneira. Se você quer enfatizar uma música melancólica, você coloca uma música ou mais músicas agitadas antes dela, que vai acontecer o mesmo efeito, só que deixando a música ainda mais melancólica. Isso você pode utilizar num show ou num álbum. A segunda dica você pode utilizar também num show ou num álbum. Essa aqui é mais específica para os músicos de jazz, ou que tocam músicas onde alguns músicos improvisam durante a música. Quando você toca esse tipo de música que tem improviso, hoje em dia tem muitas músicas que tem improviso, não é só o jazz, né? Então, quando você tem um grupo que toca esse tipo de música, geralmente você tem uma intimidade com esse grupo. Você não cai de paraquedas lá no grupo, né? Você já tem uma intimidade, você conhece as pessoas, você já sabe como é o som daquela pessoa, como ela improvisa, para que lugares mais ou menos ela vai, você já sabe quais são os instrumentos que tem no grupo, quais são os instrumentos que vão improvisar naquela música. Então, você pode olhar para essa música e aplicar esse conceito da seguinte forma. Vamos supor que tem um músico que ele sempre joga o improviso lá para cima. Ele tem essa característica. Ele vai construindo e ele chega lá em cima, num clímax. Ele cria um clímax durante o improviso dele. E você sabe que tem um outro músico que tem uma outra característica. Os improvisos desse músico são mais líricos, são mais cantabile, são mais doces, não tem grandes variações de intensidade. Então, como é que você pode aproveitar melhor esses dois tipos de improviso? Se você colocar esse improvisador que vai criar um clímax, que vai deixar a música mais agitada, mais intensa, antes desse músico mais lírico, pode haver o efeito no ouvinte de que esse músico mais lírico, talvez que toque menos notas, que ele é menos habilidoso, ou algo desse tipo. Então, para evitar isso, procure colocar esse improvisador antes do improvisador que é mais eufórico, que é mais intenso, que assim você privilegia os dois. Tem alguns instrumentos, que nem o baixo acústico, por exemplo, o contrabaixo acústico, que é muito difícil o instrumentista levar a música para um ápice muito grande. Geralmente, é claro que isso pode acontecer, mas como não tem justamente o baixo fazendo a cama para ele, porque ele é o baixista, perde-se muito desse peso da música, e geralmente quando o baixista vai tocar, todo mundo diminui o volume, a intensidade. Isso já é uma coisa característica. Já o sax, ele já consegue fazer mais notas, ele já consegue tocar notas mais rápidas, fazer vários tipos de efeito e geralmente consegue levar o improviso para um clímax. Então, de repente, se você não quer prejudicar, vamos dizer assim, a escuta desses improvisos e ficar uma comparação tipo, aquela pessoa improvisa melhor que a outra, ou coisa desse tipo, ou a pessoa levou a música para um clímax e o outro cara cortou a vibe, vamos dizer assim. Então pense nesse efeito de contraste e organize os momentos de improviso, quando cada um vai improvisar. É claro, você não precisa fazer os improvisos numa ordem crescente de intensidade, vamos dizer assim. Você pode também, né? Agora que você tem essa consciência, você pode pensar nisso, mas você pode fazer quebras também no meio. Você pode começar com um improvisador que não chega num super clímax, vamos dizer assim, mas ele já deixa uma intensidade maior, depois você forma um U, né? Você vai um pouco para baixo com um improvisador que toca de maneira mais lírica, e aí depois você deixa uma explosão com um último improvisador que sempre leva lá para cima, por exemplo. Você pode fazer uma curva em U de intensidade, vamos dizer assim. São várias formas, né, de se pensar nisso. Mas o importante é, esse efeito ele vai ocorrer, e agora que você tem consciência dele, você pode utilizar conscientemente. E agora vai a última dica, que eu acho que se aplica melhor quando a gente vai tocar num festival, ou num show que vai ter vários shows de vários
vários artistas, várias bandas. Se você tiver o controle, ou se você tiver a possibilidade de conversar com os programadores, com os organizadores do festival, procure saber quem vai tocar antes, quem vai tocar depois naquele palco. Às vezes os festivais têm vários palcos, né? Mas vamos supor que tem um palco só. Procure saber quem são esses artistas, como é o show desses artistas e conversar com os programadores para ver quem vai ser o primeiro, quem vai ser o segundo, quem vai ser o terceiro. Por quê? Porque você corre um risco muito grande de pegar o que a gente chama no mundo da música de rabo de foguete. O que seria um rabo de foguete? É quando você entra para tocar depois de um artista que levou o show lá para cima. Tá todo mundo animadão, tá todo mundo eufórico, o público, né? E aí depois esse artista sai e chegou a tua banda, chegou você para fazer o show. E aí? Aí a batata quente tá na tua mão. Você vai ter que, no mínimo, manter aquele nível de intensidade, não deixar o público esfriar e, se possível, aumentar essa intensidade, esquentar ainda mais o público. Porque se você não fizer isso e esfriar o show, provavelmente esse público vai entender o seu show como ruim, entendeu? Se você tivesse feito, por exemplo, esse show isolado, vamos supor, o público ia entender aquele show como uma nota 8. Foi muito bom o show, teu show foi muito bom, foi uma nota 8. Mas como ele veio depois de um show nota 10 e você vai entregar esse mesmo show, provavelmente esse público daria uma nota menor que 8. É o mesmo show, só que como ele teve esse efeito de contraste, acontece justamente essa baixa na sua classificação, vamos dizer assim. Então, se for possível, procure saber como é o show das pessoas e falar com o organizador, de repente propor essa ideia. Às vezes não é possível, às vezes você tem que acatar o que os organizadores estão propondo. Mas se for possível, procure conversar e procure não pegar nenhum rabo de foguete. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse assunto. Eu acho que ninguém aqui no YouTube aborda esse assunto especificamente, né, dentro da área da música. Espero que vocês tenham gostado das dicas, que seja realmente útil para vocês. E eu peço que, se vocês gostaram do conteúdo, se inscrevam no canal, curtam o vídeo e, claro, compartilhem o que vocês acharam sobre esse assunto. Vocês concordam, discordam, já conheciam esse efeito, já tinham percebido, talvez intuitivamente, no cotidiano de vocês, beleza? Então, até o próximo vídeo.